Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestido-se de cilício e cobrido-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não. Serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Oremos. Ó Deus, que mostrás a luz da verdade aos que erram, para retornarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o seminarista Hudson, da Paróquia Maria Auxiliadora em Arniqueiras, e hoje nós continuaremos então as nossas formações, que vão chegando já quase no final, de introdução às Sagradas Escrituras. Essas formações que têm por objetivo facilitar e ajudar para que você possa ter um contato diferenciado com a Bíblia, para que a sua leitura, se você tem esse desejo de se aprofundar na Sagrada Escritura, possa ser facilitada, possa ser orientada a partir desses temas que nós fomos falando. Se você se lembra, na formação anterior nós pudemos falar um pouco sobre a autoridade da Sagrada Escritura. E hoje nós falaremos sobre o critério de verdade na Sagrada Escritura. O que tem na Sagrada Escritura, as coisas que estão aqui escritas são verdadeiras? Quase que de imediato nós vamos afirmar que sim, que as palavras aqui são palavras de vida eterna. Mas, novamente, nós temos que fazer algumas distinções e até entender o que significa verdade, para nós não nos equivocarmos numa leitura atenta à Sagrada Escritura. A doutrina da inerrância da Sagrada Escritura, ela quer afirmar que Deus, que é suma bondade e verdade, não erra e nem poderia induzir o autor inspirado a erro algum. Sendo Deus autor verdadeiro das Sagradas Escrituras, o critério de inerrância parte da própria divindade. O agiógrafo também não pode ter errado ao escrever, visto que transcreve a verdade que vem de Deus e que foi comunicada pelo dom do Espírito Santo. Em círculos fundamentalistas, a inerrância é um dogma inquestionável, ao qual se afirma a impossibilidade de qualquer erro na Sagrada Escritura. Então, essa argumentação, ela parte primeiro de um princípio lógico. Se nós dizemos que Deus é suma bondade e suma verdade, em Deus não pode ter nenhuma comunicação de equívocos, de erros. E se Deus é verdadeiro autor da Sagrada Escritura, logo,
o que temos diante de nós não pode incorrer em erro algum. Apesar de parecer um argumento bem lógico e de fazer muito sentido, temos aqui uma certa malícia e temos aqui uma certa armadilha que muitos de nós caímos. Por que que esse dogma da inerrância ele pode ser questionado? Essa concepção da Bíblia não está livre de erros. Por quê? Primeiro, demonstra um desconhecimento da natureza e da formação dos escritos bíblicos. Segundo, porque projeta sobre a Bíblia o nosso conceito filosófico de verdade e que não corresponde ao conceito em que a própria Bíblia nasceu. Terceiro, como veremos, revela uma concepção um pouco míope da inspiração divina. Então, o fundamentalista, ele nega a possibilidade de erros, e por isso a palavra infabilidade na Bíblia, argumentando que quando se admite que existem erros na Bíblia, então a Bíblia não merece de nós uma plena confiança e deixaria de ser palavra de Deus. Ora, para falarmos de verdade, precisamos primeiro entender o que se entendia como verdade antes, na época com que a Bíblia foi concebida, e o que entendemos como verdade hoje. Essa distinção é muito importante. No contexto ao qual a Bíblia nasceu, verdade é tudo aquilo que é fiel, merecedor de confiança, digno de fé. Nesse sentido, o autor sagrado, o hagiógrafo, ele é sempre verdadeiro. Porque ainda que ele não tenha total conhecimento das verdades criadas, ele não pretende enganar a ninguém. É verdadeiro porque não quer enganar. Então, quando alguém afirma algo e inconscientemente aquilo não corresponde com a realidade dos fatos, chamamos isso de erro. Enquanto aquele que fala na intenção de não dizer algo conforme a realidade, ou seja, intencionalmente, dizemos que ele é mentiroso. Daqui tiramos o nosso primeiro ensino. Nenhum hagiógrafo, nenhum autor sagrado mentiu. Ou seja, nenhum deles teve a intenção de enganar ou de apresentar algo falso. Entretanto, por estarem imersos em uma cultura limitada, por estarem imersos numa cultura limitada, tanto cientificamente quanto filosoficamente, alguns deles podem naturalmente terem se confundido. Um outro ponto a se afirmar é que a Bíblia chegou até nós a partir de cópias, em que os escritos ditos originais foram perdidos. Nós já falamos disso. E esse mesmo processo de tradução e de cópia, por exemplo, traz a sua limitação, onde podem ocorrer algumas inconsistências. Na hora de copiar o texto, o copista, ou até mesmo o tradutor, ele se confundiu em algum dado ou outro, em alguma palavra ou outra. Por isso a importância dos biblistas em compararem as várias e várias fontes daquela cópia. Ou seja, os vários manuscritos, os vários códices, que são pequenos fragmentos de textos bem antigos, que são comparados para formarem depois o corpo do texto, para se chegar àquela redação final. Em terceiro, nenhum texto da Bíblia afirma que nela não contenha erros. A própria Bíblia não atesta a sua inerrância. A própria Bíblia não diz isso quando se refere à verdade.
não em relação a detalhes históricos ou científicos, mas afirma a veracidade de sua mensagem global em vista da nossa salvação. Ou seja, no que se refere à nossa salvação e da de todo o gênero humano, a mensagem é sempre verdadeira, bem como afirma a Constituição Dogmática Dei Verbum, número 11. Se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, para a nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Letras. Por isso, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, experimentado em todas as obras boas, vai dizer a carta a Timóteo. Concluindo, não se pode ser taxado de erro o escrito sagrado. Se aos copistas escaparam algumas inexatidões na transcrição desses códices, desses documentos, ou se é incerto o verdadeiro sentido de algum passo, enfim, é absolutamente vedado reduzir a inspiração unicamente a algumas partes da Sagrada Escritura, ou conceder que o próprio escritor sagrado errou, pois que a divina inspiração de sua natureza não só exclui todo erro, mas exclui-o e repele-o com a mesma necessidade com que Deus, suma verdade, não pode ser autor de nenhum erro. Essa é a fé antiga e constante da Igreja. E essa última citação é da carta encíclica Divino Afflante Spiritu, do Papa Pio XII. Então, o que nós quisemos afirmar com esse trechinho? Que o conceito que nós temos hoje de verdade, ele difere do entendimento daquilo que as pessoas, daquilo que as comunidades antigas entendiam como verdade. Verdade hoje para nós, muito comumente, é tão somente aquilo que passa pelo crivo da ciência. Ou seja, para alguns, para muitos, verdade é aquilo que eu posso comprovar. É aquilo que pode ser provado. É aquilo que pode ser experimentado, reproduzido. Se eu não posso comprovar algum dado, muitos dizem que aquilo não é verdade. Isso é uma incoerência bem grande, porque muitas das coisas com que nós falamos e afirmamos, elas não podem ser comprovadas. O critério científico ele é insuficiente, por exemplo, para verdades morais. Como que nós comprovamos, por exemplo, o amor de um pai por um filho? É só nas ações? É só naquilo que o pai faz pelo filho? Ou naquilo que o pai diz pelo filho? Esses sentimentos tão genuínos e que estão tão arraigados dentro de nós, eles não podem ser comprovados pela ciência. Assim, nós não podemos taxar a Sagrada Escritura de errônea, quando em alguns trechos nós vemos que aquilo que nós conhecemos hoje com a técnica científica, com o avanço das ciências, às vezes parece contradizer os dados que aqui encontramos. Inclusive em termos de datas. Quando nós falamos de datas, algumas datas parecem não corresponder com outras que o dado histórico moderno comprova e assim sucessivamente. Mas nem por isso a Bíblia deixa de ser verdadeira. Nem por isso a Bíblia deixa de nos comunicar
a verdade. Porque a verdade que a Bíblia tem a intenção de nos comunicar, ou melhor, a verdade que Deus teve a intenção de nos comunicar é a verdade para a nossa salvação. Todos os demais dados, eles passam a ser acessórios e ilustrativos. Mas ainda nessa perspectiva, afirmamos que toda a Sagrada Escritura é inspirada. Nós não podemos fracionar e dizer só quando Cristo fala que é inspiração. Ou só quando o narrador coloca palavra de Deus, e aí Deus emite o seu oráculo, o seu ensinamento. Então só esse trecho é inspirado, todo o resto não seria. Isso está completamente descartado. Toda a Sagrada Escritura, ela foi inspirada. Parte então do dado da inspiração divina. E é nesse sentido que nós podemos então observar alguns níveis profundos de significação e de significado nos ensinamentos da Bíblia. Com a Bíblia em mãos, uma pessoa pode se utilizar de vários meios de investigação, sejam eles humanos, como falamos no início, ou a partir do uso da fé. Ainda assim, várias abordagens podem ser assumidas. Sendo um conjunto de textos, a própria linguística ou a hermenêutica, que é o estudo que se dedica ao aprofundamento de um texto, seja teológico ou filosófico, nos possibilita uma abordagem literal, simbólica, figurada e assim por diante. Aqui veremos os principais meios de se interpretar a Bíblia e, enfim, como a Igreja se posiciona diante deles. A princípio, o sentido literal foi assumido pelo judaísmo até que um filósofo chamado Fílon de Alexandria inaugurou uma abordagem chamada alegoria filosófica, ou alegorese, que num primeiro momento ela foi recusada pelos próprios judeus, mas que depois, com o nascimento da Igreja, os doutores da Igreja, a exemplo de Orígenes, São Jerônimo, Santo Agostinho, São Boaventura, começaram aos poucos a assumir essa postura diante de alguns textos. A linguagem alegórica afirma que alguns textos da Bíblia devem ser interpretados segundo a visão mitológica, sem que isso tire em nada o valor de verdade contido, visto que, como vimos, se trata de uma intenção em revelar a verdade por meio de um gênero literário, comumente utilizado pelo povo mesopotâmico. O protestantismo rechaçou essa teoria e assumiu em princípio tão somente a interpretação literal. Depois, nos círculos fundamentalistas, o sentido figurado deu abertura à livre interpretação da Bíblia, que de uma maneira muitas vezes mal intencionada ou rasa, buscam provar seus pontos de vista a partir de uma interpretação ambígua e até incoerente, que desvincula o significado objetivo do texto com a realidade. E aqui nós temos um exemplo muito importante para dar. É o exemplo sobre o sacramento, a instituição do sacramento da Eucaristia, narrado em Mateus, capítulo 26, versículos de 26 a 28, também em São Marcos, capítulo 14, versículos de 22 a 24, também em São Lucas, capítulo 22, versículos de 14 a 19, também em São João, no discurso sobre o pão da vida,
e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. Que exemplo é esse? A instituição da Eucaristia, onde Cristo toma as espécies do pão e do vinho, eleva aos céus, profere sua ação de graças e diz: isto é o meu corpo, tomai e comei. E ainda, no discurso do pão da vida, em São João, minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Existem algumas interpretações a respeito deste texto que dizem que Cristo falou num sentido figurado, num sentido que é bem parecido àquele sentido de parábolas com que Cristo comumente ensinava. Como temos a parábola do semeador, as parábolas do reino, da vinha e assim sucessivamente. Mas essa interpretação, ela é completamente equivocada. Por quê? Porque neste âmbito, Cristo falou de maneira literal. E por que nós temos a certeza de que aqui Cristo falou de maneira literal? Primeiro, só pelo fato dos 4 evangelistas terem dito a mesma coisa, terem narrado praticamente da mesma forma, na mesma afirmação: isto é o meu corpo. O relato não diz que Cristo pegou as espécies e falou: isto representa o meu corpo. Isto é como se fosse o meu corpo. Isso daqui é tipo o meu corpo. Cristo falou: isto é o meu corpo. Fazei-o em memória de mim. E ainda o relato ainda mais antigo, na primeira carta aos Coríntios, onde mostra os apóstolos fazendo em memória de Cristo aquilo que ele ordenou. E exatamente do mesmo jeito com que ele ordenou. Não cabe aqui uma interpretação figurada. Não cabe aqui uma interpretação alegórica. A interpretação para este texto em específico, ela sim deve ser literal. Por isso, assumir apenas uma postura diante de tantos textos é uma grande possibilidade de incorrer em erro, em inconsistências. Nós temos que ter um grande cuidado e uma grande sensibilidade para nos atentar a estes passos que estão sendo tomados. Como, afinal, a Igreja interpreta um texto sagrado? À luz do Espírito, 2 abordagens são distintas. Primeira, a exegese bíblica e segunda, a teologia bíblica. A exegese procurará o sentido originário do texto, ou seja, o sentido que o autor sagrado quis comunicar. O autor, quando escreveu a carta, ele destinou aquela carta, aquele escrito para alguém. O que ele queria comunicar àquele alguém? Esse sentido primário, esse sentido primitivo, no seu contexto, na sua raiz, no seu contexto vital. É isso que a exegese busca responder. Depois, a teologia bíblica busca e aprofunda em sentido pleno, que quer dizer, além da intenção do agiógrafo, que é verdadeiro autor, qual que era a intenção do Espírito Santo por detrás da inspiração? Ou seja, o que o Espírito de Deus continua a comunicar com aquele texto. E aí também temos um exemplo muito importante que está no profeta Isaías, capítulo 7, seguintes. Então, vamos analisar brevemente esse texto. Isaías, capítulo 7. O Senhor tornou a falar a Acás, dizendo-lhe: pede um sinal ao Senhor teu Deus, ou nas profundezas do Sheol, ou nas alturas. Acás, porém, respondeu: não pedirei nada, não tentarei ao Senhor.
Então disse ele: Ouvi vós, casa de Davi. Parece-vos pouco o fatigardes os homens e quereis fatigar também a meu Deus? Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem, que está grávida, dará à luz a um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Então esse texto, ele é bem conhecido. Eis que uma virgem conceberá um filho, e dar-lhe-á o nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Para esse texto, o profeta Isaías, ele tinha uma intenção direta, comunicar algo ao rei da época, que era o rei Acás, e anunciar o nascimento de um descendente seu. Existe nesta Bíblia, na versão da Bíblia de Jerusalém, uma nota de rodapé que vale muito a pena ser lida. O sinal que o rei Acás recusou pedir-lhe é dado, no entanto, por Deus. Então Acás falou: eu não vou pedir nenhum sinal de Deus. Ainda assim, por meio do seu profeta, Deus lhe dá um sinal. É o nascimento de um menino, cujo nome é Emanuel, isto é, Deus conosco. Isto é profético e anuncia que Deus protegerá e abençoará a Judá. Noutros textos de Isaías, o profeta desvendará com mais precisão determinados aspectos da salvação trazida por este menino. Estas profecias são a expressão do messianismo real, já esboçado pelo profeta Natã e que será retomado mais tarde pelo profeta Malaquias, Ezequiel e Ageu. Será por meio de um rei, descendente de Davi, que Deus dará a salvação ao povo. É na permanência da linguagem davídica que repousa a esperança dos fiéis do Senhor. Ainda que Isaías tenha em vista de imediato o nascimento de um filho de Acás, por exemplo, Ezequias, pressente-se pela solenidade dada no oráculo e pelo forte significado do nome simbólico dado ao menino, Emanuel, que Isaías entrevê nesse nascimento real, para além das presentes circunstâncias, uma intervenção de Deus com vista ao reino messiânico definitivo. A profecia do Emanuel ultrapassa, deste modo, sua realização imediata, e foi legitimamente que os evangelistas por exemplo, o evangelista Mateus, citando Isaías, toma essa tradição e reconhece o anúncio da vinda de Cristo. Então, São Mateus se utiliza desta profecia de Isaías, que já havia acontecido. Isaías anunciou um filho do rei Acás. Mas vê ali um sentido pleno. Vê que naquela profecia, naquela palavra de Deus, Deus continua a comunicar a sua verdade. E que ainda da estirpe de Davi virá um rei definitivo. Virá o Messias Salvador, o verdadeiro Emanuel, Cristo Jesus. É por isso que, intencionalmente, o Evangelho de São Mateus começa com seu Evangelho com uma genealogia de Jesus, mostrando a sua descendência davídica, mostrando que em Cristo se faz cumprir a palavra do profeta Isaías: eis que uma virgem conceberá um menino. E essa virgem, em São Mateus e em São Lucas, é a Virgem Maria. Este é o sentido pleno do texto. Para além do sentido literal, aquele sentido que continua a nos comunicar
as verdades de vida eterna. Por isso a igreja, muito sabiamente, não assume uma postura, mas se debruça sobre as diversas formas e possibilidades que dão às Sagradas Escrituras o seu sentido pleno, ancorando nas diversas formas de interpretação. Essas diversas formas, porém, não podem contradizer-se nem anular-se. Então, se na interpretação de um texto, de maneira literal, contradiz uma verdade da igreja, uma verdade da nossa fé, é porque aquele texto não é para ser interpretado de maneira literal. E se a interpretação alegórica, figurada, mitológica de um texto chega a anular uma verdade de fé, também não é dessa maneira como poderemos encarar aquele texto. Alguns textos, assim, não assumirão possibilidade alguma de alegoria, enquanto outros são quase que totalmente figurativos. Por exemplo, o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um texto completamente figurado. A palavra Apocalipse, ela evoca o fim dos tempos. E aí muitas pessoas, diante do livro do Apocalipse, acreditam que, de fato, vai aparecer lá um dragão com 7 cabeças, 7 chifres, sei lá. Vai ter uma mulher grávida que ele vai vomitar. Não se trata nada disso. São João, quando escreveu o livro do Apocalipse, ele tinha uma intenção. Ele estava preso e ele não podia escrever de maneira literal, porque senão os guardas que o prendiam iam ler aquele texto, iam rasgar, colocar fogo e os ensinamentos iam ser perdidos. O que João fez? Ele codificou o seu texto. Ele escreveu numa linguagem a qual aqueles que não são cristãos, aqueles que não conheceram a Cristo, não poderiam conseguir interpretar na sua plenitude. Então, aquele texto passou adiante. Eles leram ali, não viram muito sentido. Poderiam até achar que João estava meio doido, já estava passando em idade, falando um bocado de... um monte de alegorias, de dragão, serpente, fogo, os anjos que falam às igrejas, etc, etc. E isso passou. Mas com um filtro, entendendo a intenção do autor, nós sabemos exatamente o que João queria dizer. Aquele dragão que tinha a intenção de devorar aquela mulher grávida era o próprio Império Romano que estava perseguindo a igreja. E aquela mulher é a figura da igreja. Ela que está sendo perseguida. Ela está grávida, é a igreja que faz nascer os novos cristãos pela água e pelo Espírito. Então, esse sentido, esta verdade, ela não pode chegar até nós de uma maneira direta. Nós não podemos ler a Bíblia quase que de uma maneira ingênua, achando que tudo que ela está dizendo tem um significado imediato. Tudo na Bíblia é inspirado, mas ainda nem tudo que está aqui foi explicado ou foi plenamente revelado. Chegou ao ápice da revelação. A plenitude da revelação está aqui, mas nós ainda não temos os meios para entendê-la toda. Por isso, essa nossa tentativa de cada vez mais nos aprofundarmos na verdade dos dados revelados. É a partir desse nosso filtro, é a partir desses nossos critérios que nós começaremos a ver, por exemplo, uma unidade indissolúvel nestes textos sagrados. Independente da ordem que eles serão lidos, independente da maneira como eles são intitulados, um vínculo de unidade que vai além da intenção humana. E é aqui que nós começamos a ver o dedo de Deus,
como que o Antigo Testamento prepara-nos para a vinda de Cristo, a vinda definitiva, e como que o Novo Testamento vai dando um testemunho e vai correspondendo com todos aqueles anseios do povo escolhido. É a partir dessas constatações, do sentido pleno do texto sagrado, é que afirmamos essa unidade indissolúvel da Bíblia. Todas as obras aqui contidas, apesar de, por um complexo processo de formação, terem sido escritas de maneira independente, tendo remetentes distintos e intenções claras, estão todas interligadas num sentido pleno, pela ação do Espírito que comunica as verdades essenciais de nossa salvação através dos tempos. Por isso, Cristo não mudou nada da revelação já acolhida pelos judeus, mas veio dar pleno cumprimento da lei, conforme São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 18, onde Cristo, no Sermão da Montanha, fala: eu não vim para anular e abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento, para mostrar aonde que a verdade se amarra e continua e permanece perene e imutável. Nesse ponto, chegamos a mais um nível de significação, o sentido canônico do texto bíblico. Isso porque apelar a um sentido pleno para interpretar determinados textos não está livre de questionamentos, problemas e riscos, visto que o sentido pleno se atribui a uma presumida intenção de Deus. E aí surge naturalmente a pergunta: como saber se Deus quis comunicar a significação que se supõe em um sentido mais do que literal? Esse sentido canônico pretende, então, de maneira ampla, comparar vários textos canônicos e tipológicos a fim de não contradizer, mas, pela própria palavra, se autenticar seu sentido e interpretação. É como dizer a interpretação de um texto canônico pelo próprio texto. Por exemplo, quando Jesus, nos Evangelhos, interpreta a Torá. Alguns trechos da Bíblia, a Bíblia se autoexplica. Quando Jesus esclarece algumas coisas, naqueles embates com os fariseus sobre o divórcio, com os saduceus sobre a ressurreição, Cristo vai explicando todo o dado que antes da sua vinda foi revelado, para que eles pudessem chegar, então, a uma plenitude. Para encerrarmos no dia de hoje, nós recebemos um presente da Sagrada Liturgia. Este evangelho que lemos no começo, em que Cristo fala até de uma maneira bem dura, com palavras duras, naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. E fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, e vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. E aí no finalzinho desse trecho do Evangelho: porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. E aí, o próprio Cristo faz uma citação de algo que eles já conheciam, da destruição da cidade de Sodoma. É uma narração que vem no livro do Gênesis. Então, aqui bem no comecinho do livro do Gênesis, no capítulo 19, vai narrar a destruição de Sodoma. Você pode depois conferir esse texto, ler esse texto. O que é interessante é que as pesquisas
mais modernas sobre história, sobre arqueologia, afirmam que muito provavelmente a cidade de Sodoma não existiu. A cidade de Sodoma, pelo relato, pela forma como que é narrada, não dá para se especificar o lugar onde ela existiu do planeta. E aí, mesmo que ela tenha existido, talvez ali, alguns até afirmam que seria perto ali da região do Mar Morto, a gente não pode identificar se essa cidade de fato existiu. Novamente, o fato dessa cidade ter existido ou não é algum empecilho para a nossa fé? Nenhum. Nenhum, porque aqui a verdade revelada não é a simples destruição de uma cidade, mas a destruição que toda uma nação pode sofrer em virtude do pecado. Então, quando toda uma nação se une a favor do pecado, essa nação corre o grande risco de ser destruída. E aí, Jesus Cristo cita essa cidade, essa suposta cidade de Sodoma, como se ela de fato tivesse existido. Mas, novamente, Cristo então não sabia desses dados? Pelo contrário, ele sabe tão profundamente da sua verdade revelada que ele quis ilustrar esse dado que todos já tanto conhecem como um exemplo do que pode acontecer a essas nações, a esses povos que, apesar de terem visto tantos milagres, tantos feitos de Cristo, ainda assim não se converteram. Porque aqueles povos antigos nem a isso tiveram. Mas nós hoje, tendo aqui a revelação diante de nós, tendo o ensinamento da igreja, tendo tantos meios de chegar à verdade, tendo tantos testemunhos de milagres, de acontecimentos extraordinários da intervenção de Deus, ainda assim parecemos não nos converter. Ai de nós se não nos convertermos e não buscarmos do fundo do nosso coração o pleno conhecimento da verdade. Que Deus nos ilumine a estarmos sempre nos encaminhando para a concretização do seu inefável plano de salvação. Nós nos vemos na próxima semana. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.